Vamos ao Tirinete do programa de hoje. Araripinogente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. Embate direto com o Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou ontem um projeto de emenda à Constituição que criminaliza a posse e porte de drogas. A reportagem é de André Anelli. A PEC das drogas, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecente, já pode seguir para o plenário do Senado depois da aprovação desta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a CCJ. O projeto, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aprovado em votação simbólica, ou seja, sem o registro nominal e nem a contagem de votos. Mesmo assim, 4 senadores pediram para divulgar nominalmente os posicionamentos deles contrários à medida. Marcelo Castro, do MDB, e 3 parlamentares do PT, o Partido dos Trabalhadores, Fabiano Contarato, Jacques Wagner e Humberto Costa. Apesar dos oposicionistas ao texto, o relator da matéria, senador Efraim Filho, considerou que o resultado representa a vontade da maioria da população. Tivemos uma aprovação com a maioria ampla, sólida, 23-4, 80% dos votos da CCJ, superou inclusive as expectativas, demonstrando que o parecer está em sintonia com aquilo que defende o parlamento e o parlamento em sintonia com aquilo que defende a sociedade. As pesquisas de opinião pública demonstram aprovação acima, de 70% a esse sentimento, contrário à descriminalização das drogas, que é nociva para a sociedade. Mesmo depois de passar pelo plenário da Casa, a PEC das drogas ainda vai ser submetida à avaliação na Câmara dos Deputados. Nas 2 casas, é preciso a aprovação de 3/5 dos parlamentares, já que se trata de uma mudança constitucional. Do outro lado aqui da Praça dos Três Poderes, o STF tem em curso o julgamento que deve decidir se é crime ou não uma pessoa portar maconha para o consumo próprio. Os ministros devem decidir principalmente em relação à quantidade de maconha que deve diferenciar um traficante de um usuário. Na semana passada, no último dia 6, o julgamento foi retomado e encerrado parcialmente com um placar de 5 votos favoráveis à descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal e 3 votos contrários. O ministro Dias Toffoli foi o responsável pela interrupção do debate porque pediu mais tempo para analisar o caso, que já está no STF há 8 anos. De Brasília, André Anelli. Obrigado, André. Tá vendo aí, Galo Branco? Os 3 senadores, só tem 3 lá do PT, nessa comissão. Os 3 votaram a favor da liberação da maconha e contra essa PEC aí, O Marcelo Contarato, o ex-governador da Bahia, o Jacques Wagner, e o aqui de Pernambuco, o senador de Pernambuco, Humberto Costa. Tereza Leitão não está nessa comissão, não, Os 3 do PT votaram a favor da liberação da maconha. Foram contra a maioria lá. Os 3. O outro é do Piauí, O Marcelo Castro do MDB é do Piauí. Você já pensou? É um tesão da gota serena, Galo Branco, que eles têm para liberar maconha pela caridade. Levaram uma lavada aí, foi grande a lavada, 20 e tantos a 4, E aí é por isso que eles estão apelando para o STF, Que eles perdem, Perdem, porque o povo, 70% da população brasileira não quer a descriminalização da maconha, das drogas, não quer, o povo não quer, mas o PT com seus pessoal da vida, não sei, quer liberar maconha. Aí não ganha no voto, apela pro STF. Galo Branco. Mas eu não entendo de nada. Vamos ouvir o William Vac, que é o âncora da CNN. Como tratar a posse de drogas, Senado e STF voltaram a se enfrentar hoje. Embora o assunto tenha grande alcance popular, jurídico, político, não era o mérito que estava em jogo, mas sim quem está invadindo a competência de quem. É bastante óbvio para o senso comum, não precisa de grande elaboração, para perceber que juízes e legisladores teriam de trabalhar e estabelecer juntos
o que é tráfico e o que é posse de substâncias ilícitas, e qual é, evidentemente, o respectivo tratamento penal a ser aplicado à questão. Mas o que está acontecendo é uma disputa, sobretudo política, entre um STF, visto por uma parte substancial do parlamento, como poder que extrapola suas funções, e um legislativo, visto por alguns integrantes do STF, como uma instância política que falha exatamente na tarefa de legislar. Ocorre que no atual momento político, as chamadas pautas de costumes, como essa, por exemplo, que envolve drogas, coloca o governo do PT na defensiva. O Planalto não tem base coerente no parlamento para levar adiante qualquer dessas pautas, enquanto a oposição desconfia que é lá, via judiciário, via STF, que o governo trata de se afirmar. O resultado é uma larga avenida, na qual a oposição ao governo acredita acertar dois alvos de uma vez só, governo e STF. A posse de drogas e seu tratamento é, sim, uma questão seríssima, tem enorme relevância social. Mas, reitero, não é o mérito dela que está em disputa no momento. 7 e 9. Eu acho que o STF deveria estar cuidando de outra coisa, né? Ele está fazendo lei. Lei quem faz é quem é representante do povo, quem é eleito pelo povo. Isso aí está na Constituição.